Então, pessoal, primeiramente, forte abraço especial a todos vocês. Para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. E hoje estou passando aqui para falar com vocês sobre 4 cães que infelizmente faleceram, que passaram aqui no canal. Uma delas mesmo já tem bastante tempo e infelizmente não teve jeito e acabou vindo a óbito. E eu vou estar explicando vocês aqui. Um tempo atrás veio aqui para casa um casal, que foi a Atena e o Raí. 2 cães que infelizmente tinham brigado na casa do dono e os dois acabaram matando uma cachorra. Aí eles ficaram cismados, entraram em contato comigo, fui lá, peguei os dois, trouxe para cá para poder doar. Mas demorou bastante, eu tive que ver alguém que realmente ia cuidar bem para me doar os cachorros e acabei doando. Um deles, que foi no caso a Atena, foi para casa do Diego. O Diego ficou cuidando dela há bastante tempo, andando, passeando na rua. O pai dele também passeava com ela na rua, andava bastante. Então, tipo assim, dava muita atenção mesmo à questão da cachorra. Fez um canilzinho para ela, cuidava muito bem. Só que teve uma época que infelizmente ela adoeceu. Eles cuidaram dela, mas infelizmente ela acabou não resistindo e veio a óbito. Isso acho que já tem mais de um ano. Infelizmente a Atena faleceu. Então o pessoal de vez em quando pergunta, cadê a Atena, para mostrar a Atena, como que a Atena tá. Infelizmente a Atena, ela adoeceu na época, eles cuidaram, mas ela não resistiu. Ok? E outro cachorro, que aconteceu recente foi o Zia. Outro cachorro foi Zia, que aconteceu aí um fato. Até conversei com o veterinário em relação, falei, moço, será o que aconteceu com o Zia? Expliquei ele. E ele pegou e falou, cara, talvez não foi nem escorpião e nem cobra. Eu falei assim, ué, como assim? Ele falou que às vezes até mesmo uma abelha, quando pica, a boca do cachorro ou a língua do cachorro, ali na onde que for, acontece que a língua incha muito. E no caso de Zia, a língua dele e a boca dele estava bem inchada a um lado. Então creio que, ele falou, que talvez a língua dele inchou tanto que tampou a respiração. Aí eu estava conversando também com o meu dentista, ele também estava falando que isso sim pode acontecer, porque já mexeu em roça e tudo, então ele entende um pouco dessa questão de picada de abelha, porque parece inofensivo, mas não é, é muito perigoso, porque incha muito, e se inchar a língua e essa parte aqui, acaba fechando muito, o cachorro fica sem respirar. Então pode trazer um animal a óbito, não pelo fato do veneno, mas sim por falta da respiração. Então foi bem delicado aí essa questão, E a outra cachorra, gente, como eu disse, foram 4 cães, desses 4 eu falei 2, e a outra cachorra a gente cuidou dela aqui durante o tempo. A gente levou em Montes Claros, para poder passar por cirurgia, que estava com um tumor muito grande, e ela acabou, passando pela cirurgia, graças a Deus correu tudo bem, e ela se recuperou, estava bem de boa, só que agora, ontem, ela piorou muito e teve complicações, só que é aquela situação, ela acabou vindo a óbito. E outra cachorra, gente, que também passou por aqui, infelizmente faleceu, eu falei já 2 cães, O terceiro, a gente cuidou dela aqui um tempo, a dona dela também já tinha cuidado bastante, levou em Montes Claros, passou por cirurgia, que ela estava com um tumor muito grande, cuidou, voltou para casa, tratou mais um tempo, depois teve que voltar em Montes Claros, em outra clínica, para poder tratar de novo. Então, tipo assim, foi um período muito corrido, onde estava levando a cachorra numa clínica, levava em outra, para poder estar cuidando, tratando dela, porque ela é uma cachorra muito idosa, estava com 13 anos, e passou pela cirurgia, tirou o tumor, só que o veterinário, lá mesmo tem o laudo que a gente assina, no caso foi ela que assinou. Então corre o risco de ter alguma complicação na hora da cirurgia ali e o cachorro pode vir até a óbito. Então qualquer cachorro, quando vai fazer uma cirurgia ali, existe possibilidade de ter um problema. Então é aquele negócio que é bem complicado, mas graças a Deus ela conseguiu passar normalmente pela cirurgia, remover o tumor. Aí ela ficou lá internada, depois trouxe ela novamente, cuidamos dela, foi até na casa da Ana, cuidou lá, depois veio aqui para casa, cuidou aqui também, fiquei cuidando dela durante um bom período de tempo. Aí ela ficou bem boazinha, voltou para casa dela,
continuou cuidando lá por causa que tinha que fechar aquilo 100%. E depois que já ficou de boa, que ela ficou normal, né, já estava fazendo necessidades normais, né, que ela não estava fazendo, não estava comendo direito, voltou a comer, então ela estava bem de boa. Mas depois depois de muito tempo, né, que ela já tinha se recuperado, que tinha passado todo aquele período triste, ela acabou tendo complicações, ela acabou voltando a ficar doente de novo. E infelizmente aí não teve jeito. Ela acabou também vindo a óbito ontem. E o seguinte, gente, a última cachorra, que infelizmente veio a óbito, e eu ainda estou muito triste também, né, por todos esses cães, pela Mel também, né, que era a cachorrinha que foi tratada devido ao tumor, e ela não resistiu agora, depois que passou por todo o processo, agora recentemente que ela não resistiu, ela acabou piorando, né, pelo fato também da idade, problemas que ela tinha, ela acabou vindo a óbito, né, ela descansou. E a outra cachorra era uma cachorra que era de rua, né, possivelmente era de rua, e a gente levou ela para fazer castração. Mas antes disso, ela estava com alguns problemas. O pessoal mesmo que acompanha viu que ela estava com alguns problemas. A gente pegou ela no posto. Lá no posto, ela estava com outro cão. E a moça mesmo que estava cuidando entrou em contato comigo para mim poder ir lá ver ela. Ela estava lá deitada, não estava animada para fazer nada, né? A gente até achou que era por causa do outro cão que ela estava daquele jeito. A gente achou até porque ela estava sentindo falta, por isso que ela estava daquele jeito. Mas na verdade não era só isso. Ela já estava com problema de saúde. Depois de uns dias que a gente foi lá, filmou ela, a moça veio me comunicar que a cachorra estava pior, que ela estava saindo, muita secreção ali dela, estava, né, o pessoal mesmo que acompanha viu como estava a situação. Então ela chegou aqui bem suja, eu lavei ela, fiquei de olho para ver se acontecia alguma coisa, se continuava saindo, mas infelizmente o ruim foi que parou. Tinha que ter continuado com problema para a gente ter levado no veterinário para poder estar cuidando, mas aquele negócio parou. Então a gente não sabia direito se aquilo era dela ou se ela tinha sentado em algum canto, tinha sujado, a gente não sabe, né? Porque dela não estava saindo mais nada. Nada. Só a barriga dela estava um pouquinho inchada, um pouquinho. Mas era uma coisa, né, que eu até estava desconfiando que ela poderia estar prenha, né? Mas mesmo assim a gente ficou observando durante um tempo. Então ela voltou a comer, ficou normal, ficou de boa, brincalhona, tranquila, sem problema nenhum, aparentemente por fora. Então a gente pegou ela, esperamos, né, a gente agendou tudo certinho na clínica para poder levar, para poder fazer a castração. Levou para fazer a castração. Quando foi fazer a castração, viu que ela estava com muita infecção dentro dela. Então aquilo que estava saindo dela já era um problema, já tinha muito tempo que estava nela. O útero dela também estava com problema, né? Então, fizeram a castração, correu tudo bem, mas teve um problema no final, que foi ela não voltou da anestesia, infelizmente. Então, gente, o pessoal que acompanha aí, viu, né, e sabe, eu estou falando da Bina. É uma coisa que não dá nem para acreditar, mas infelizmente ela passou por todo o processo e ela estava com esses problemas já dentro dela, mas mesmo assim deu para fazer a cirurgia, a castração, mas teve o problema que muita gente teme, que é na hora de voltar da anestesia. Infelizmente a Bina não voltou da anestesia, ou seja, ela acabou vindo a óbito ontem foi a Mel, ontem de ontem foi a Bina, né? E foi 1h da tarde. Então a gente levou de manhã, ficamos esperando, né? Fui para casa de manhã, fiquei esperando, e quando eu voltei, o veterinário foi me explicar que ela estava com esses problemas dentro dela, aparentemente por fora não tinha nada, mas a qualquer momento ela poderia dar uma complicação maior se não fosse tratado aquilo. Então a gente não sabe, né, se ela tinha algum problema de coração ou alguma coisa assim, mas teve esse grande problema que ela não voltou da anestesia devido a esses problemas que ela já tinha dentro dela. E a gente viu alguns sintomas um tempo atrás, mas infelizmente, igual eu falei, os sintomas sumiram.
O bom seria se tivesse continuado os sintomas, se tivesse continuado o problema, mas não. A gente pegou no posto, né? A gente pegou não, foi a Carol que trouxe, na verdade, por causa que a gente pegou lá foi o Zulu. Aí, no caso dela, ela veio pra cá, no outro dia já não tinha mais nada. Ou seja, como sim, a cachorra tá doente ou não tá? Então, ela não apresentou mais sintoma algum. Eu te falei, se ela apresentar qualquer sintoma, eu vou levar no veterinário para ver, né? Mas aí não tinha problema nenhum. Então o que acontece? A partir do momento que ela veio para cá, que ela teve atenção, que ela viu o cachorro, né? Que ela viu que ela estava acolhida, mesmo a cachorra estando doente por dentro, ela ficou normal, ela ficou de boa, ela ficou tranquila, né? Então isso fez bem para ela, isso fez bem. Então eu vou falar com vocês a verdade. Agora fiquei muito cismado, né, de levar um cachorro ou uma cachorra para castração. Fiquei muito cismado, porque aqui a gente já levou vários. Aqui é tanto que o Zia foi, o Easy foi, a Miúcha também foi, né? Quem mais? Tourinho também foi. Teve mais outra? Eu tô até esquecendo já os cachorros. Mas teve vários cães aqui que a gente levou para castrar e não teve problema. Então, entre vários cães, ela infelizmente teve problemas, né? Então foi bem triste, porque aparentemente ela estava bem, mas por dentro ela não estava. E mesmo assim, se ela tivesse voltado da anestesia, dava para poder cuidar normalmente. Mas aí que tá, por isso que a gente assina o laudo médico, né, por causa do risco que existe. Tem gente mesmo que pode vir a óbito até mesmo anestesia no dente, né? Então é muito complicado, gente. Falar com vocês a verdade, que eu fiquei muito triste em relação a isso, sabe? Porque sabe aquele negócio, você tá com a cachorra tá de boa, né? Aparentemente de boa. Aí quando vai no médico, né, faz o procedimento, aí vê que dentro dela não tá tão assim de boa. Aí na hora de voltar da anestesia ela não volta. Lamentável, viu, gente? Muito triste. Então é aquele caso que não acontece com todo cachorro, não acontece com toda cachorra. Eu acho que é até um pouco difícil de acontecer, mas é o risco que existe. A partir do momento que leva o cachorro no veterinário para poder fazer alguma cirurgia, pode ocorrer um problema. Assim como algumas pessoas também, às vezes, vai fazer uma cirurgia às vezes simples, e acaba tendo complicações e vir a óbito por causa de algum outro problema que a pessoa tinha ali. Então, no caso da Bina, infelizmente ela já estava com infecção, o útero dela estava bem inchado e mesmo assim deu para fazer a castração. O problema, né, a temperatura dela caiu muito, eles tentaram reanimar, eles tentaram cuidar ali para ela voltar ao normal, mas infelizmente ela não voltou devido à saúde dela não estava 100%, infelizmente. Então, gente, passando aqui para falar com vocês em relação a isso, né? A Atena infelizmente faleceu, o Zia faleceu, a Mel faleceu e agora recentemente a Bina, devido a alguns problemas de saúde que ela tinha interno, mas não aparecia, infelizmente ela não voltou da anestesia e acabou vindo a óbito. Nossa, gente, esses 3 cães foi tudo recente. Primeiro o Zia, depois a Mel e agora a Bina. Vou falar com vocês a verdade que desanima. Eu vou falar com vocês que desanima muito, sabe? Você mexe com o cachorro, cuida do bichinho e depois acontece algum problema assim, deixa a gente um pouco baqueado, sabe? Igual mesmo a Mel, a gente levou de Montes Claros, né? Veio pra cá, a bichinha passou por tudo aquilo, a dona dela mesmo correndo pra lá e pra cá pra poder cuidar. Ela passou pela fase mais difícil e ficou bem. Depois que ela estava já bem, aparentemente, né? Ela acabou vindo, né, piorar e ver a óbito. É muito triste. E no caso mesmo da Bina, mais triste ainda, porque por fora aparentemente ela estava bem, mas por dentro não. E em relação à Bina mesmo, gente, a castração foi paga do mesmo jeito, tá bom? A gente pagou a castração tudo certinho, mas infelizmente aconteceu esse problema que ela já estava doente por dentro, né? E ela não voltou da anestesia. A temperatura dela caiu muito e ela veio a óbito. E devido a esse problema, eu vou falar com vocês a verdade, eu não tô mais com ânimo algum de levar alguma cachorra para castrar. Eu não tô.
O problema não é a castração. A castração não tem o problema. O problema é que às vezes o cachorro pode estar com algum outro problema de saúde que não aparece, não apresenta. Então depois pode dar uma complicação. Então, mais para frente mesmo, se for levar alguma para poder passar pela castração, eu vou pedir outra pessoa para levar. Ou então, outra pessoa vai mexer e eu ajudo ali financeiramente, a gente faz campanha, mas outra pessoa leva. Porque eu não quero assumir isso mais não. Falar que vocês a verdade, que você vai ali, assina o laudo e tudo, né? Porque existe um risco, mas é aquele risco que ninguém imagina que a gente vai ter que passar por aquilo. Tipo, realmente assinou ali o termo que tem o risco de alguma coisa acontecer, só que você assina por assinar mesmo. Nunca pensa que vai acontecer uma coisa ruim, né? Nunca pensa que o cachorro às vezes ele não vai resistir a uma cirurgia, nunca pensa que ele não vai voltar da anestesia, né? Então a gente nunca imagina essas coisas ruins, a gente só pensa uma coisa boa, a gente só pensa que vai voltar lá, pegar o cachorro ou a cachorra e levar para casa, simples assim. A gente só pensa o positivo, dificilmente alguém vai ficar pensando o negativo. E eu estava pensando muito positivo, e acabei chegando lá e infelizmente fui relatado em relação ao caso dela, que ela teve complicações, né, por causa que ela já tinha problema de saúde e infelizmente ela não voltou da anestesia. É complicado, gente. Eles tentaram fazer de tudo lá para ela voltar, mas infelizmente não teve jeito mesmo. Se ela não tivesse feito a castração, mais para frente ela ia ter vários problemas de saúde, né, por causa que tinha bastante infecção dentro dela. No útero mesmo estava bem inchado. E pelo visto outros órgãos também estavam bem inchados. Então, mesmo que ela estava comendo, andando, dentro dela não estava legal. E isso, pelo visto, já tinha era muito tempo. Então, passando aqui apenas para poder falar com vocês em relação a isso. E se você já passou por algo do tipo, comenta aí, pois é muito importante. Porque, é igual eu estou falando, a partir do momento que a gente leva um cão no veterinário, que a gente assina o termo, qualquer coisa pode acontecer. O cachorro pode dar uma parada cardíaca, o cachorro pode ter um problema de respiração, né? Pode ter inúmeros problemas. Então, é uma situação que a gente não está preparado. A mesma coisa, a gente, por exemplo, vai no hospital fazer um tratamento, chega lá, a coisa complica, né? E a gente não está esperando nada disso, a gente vai para o hospital para ficar bem, não é isso? Você vai no hospital para poder fazer um tratamento para sair de lá bem. Só que às vezes chega lá, descobre outra coisa, aí o negócio só vai complicando cada vez mais, né, gente? Então é complicado. Passando aqui apenas para poder falar com vocês em relação a esses acontecimentos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. E como eu falei, agora eu não estou animado mais para levar a cachorra ou cachorro para castrar. Não estou mesmo. Mesmo que a gente já levou vários e não teve problema algum. Mas o risco existe. Quer dizer que você não vai levar seu cachorro ou sua cachorra para castrar? Não estou falando isso. Eu estou falando que o risco existe, infelizmente. Tá bom? Infelizmente existe. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.